Então hoje vamos falar sobre a primavera, né? Isso. Primavera. E a Joelma me deu a missão de hoje trazer essa palavra. E quando ela me mandou, eu falei, nossa, primavera. Ela tinha me perguntado, não sei se vocês lembram, ela me perguntou aqui qual que era a estação que eu mais gostava, né? Na introdução, né? A Foi. primeira semana. Na introdução aí, eu falei para ela que poderia ajudar uma hora que ela quisesse, tudo. Ela, por que você não fala da estação que você mais gosta? Sim. E chegou a primavera, a estação. Ai, como eu gosto dessa Maravilhosa, estação. né? Essa estação traz assim, a gente parece que respira, né? Parece que Uma leveza. não é? A gente vai falar mais agora, né, sobre Glória a isso. Deus. Glória a Deus, Amém. muito obrigada, Joelma, por Amém. confiar. Eu fiquei muito doida. Você viu que eu cheguei meio doida aqui, né? Hoje eu cheguei meio diferentona, que eu cheguei meio tipo, ai meu Deus, eu que vou falar, Jesus, socorro. Vai ser densa. A gente fica meio apreensiva, eu fiquei meio tensa. Mas Já temos aprendido muito com você, com as suas Glória a experiências, né? glória E eu a creio Deus. que hoje vai ser do mesmo jeito. Maravilhoso. Amém, Em nome de Jesus. Amém, em nome de Jesus. Amém. Nós vamos falar juntas, viu? Tá bom. Vamos falar juntas. Bom, o autor começa falando, Gary Chapman, né, sobre a natureza, né, a primavera, que ela chega logo depois do inverno, né? A primavera ela vem então trazendo esse ar de recomeço, né? Ele fala muito sobre mudanças e recomeço. De repente aquele negócio que estava frio, gelado, que estava aquele momento ali tenso, né? Como eu estava aqui agora há pouco. Aquela coisa tensa vai se aliviando, o clima vai começando a aquecer, né? Não vai ficando aquele friozão que você está tremendo, que fica ali, né? Lá em Minas fala encarangado. Aqui usa esse termo também, não? Ah, eu já ouvi, mas há muitos anos. Então, lá fala que fica encarangado, assim, lá dentro de casa ali, né? Quietinho. Então, vai saindo disso, existe uma mudança. E lá nos Estados Unidos, o autor fala que ele coincide muitas vezes com a Páscoa, né? Que fala sobre a ressurreição de Cristo, sobre a libertação que Jesus nos traz, né? Do inverno, do pecado, daquilo que Deus pode nos trazer, não é mesmo? Na Páscoa. Então, o autor diz também que a maioria dos casamentos começam na primavera. Então, que está aquele clima. E eu assisti alguns vídeos no YouTube sobre as 4 estações e sobre a primavera. A maioria dos casais que estão falando sobre esse livro falam que o casamento deles começou na primavera. Porque traz essa questão da mudança, essa questão de tudo novo, né? Gostoso, aquele comecinho, aquele recomeço. E como eu falei, eu amo a primavera, aquele cheirinho de flor no ar, né? Aquela coisa que você sente cheirinho de flor. Tem gente que não gosta, né? Eu gosto. Aquela coisa que você se sente bem, que você consegue sair mais, né? Ver mais. Agora é diferente que a gente está na pandemia, né? Mas normalmente na primavera a gente pode sair mais, começa a ir para parques, né? Passear nos lagos, nos parques. E o autor fala muito sobre isso. E o casamento, justamente o início do casamento é isso, né? Esse começo, que você começa a curtir o teu marido, a tua esposa, né? Aquela coisa de, que delícia, começo do casamento, né? Só que o autor fala que assim como as estações, ele não dura sempre a primavera. Ela não dura sempre, mas isso não impede de que ela volte. Assim como nas estações, nada impede que ela venha de volta. Então, que ela pode começar novamente. Como a Joelma já disse semana passada e na outra também, não é cronológico, né? Não é igual a gente passa, né? Como é que é? Inverno, primavera, verão, outono, inverno, primavera. Não é exatamente assim, mas, né? Que a gente pode recomeçar, ainda que não estejamos na primavera. Ele volta a dizer que é possível um recomeço sempre, independente do momento que estiver passando, né? Exatamente isso, né? Que podemos escolher novos recomeços. Assim como o amor, isso é uma escolha. A gente viver essa fase na nossa vida é uma escolha. A gente que vai escolher se a gente quer viver essa primavera. É lógico que é um todo, né? Não depende só de uma pessoa, né? Uma dorinha só não faz verão, né? Aquela coisa, é até bíblico, né?
depende de um todo. Porém, a gente pode começar, a gente pode dar o gatilho inicial, né? Depende sim da gente o primeiro passo. A mulher edifica o lar, né? A Bíblia fala que a mulher sábia edifica o seu lar. Então, eu estou falando aqui, mas Deus foi falando comigo, viu? Porque não é fácil a gente querer dar aquele passo inicial, não é? Não é verdade, Joel? Fala pra gente, fala. É muito difícil ser essa mulher sábia, né? Porque a nossa carne, a nossa vontade, o nosso eu não quer ser a mulher sábia, né? Mas quer ser a mulher que só recebe, como você falou semana passada, só se enche. Só a minha vontade tem que ser feita. É uma renúncia, né? E aquilo que você falou, eu escolho porque eu quero o meu lar feliz, abençoado. Exatamente. Sim. É isso mesmo, é a escolha, né? E será que a gente quer mesmo que seja primavera no nosso casamento, né? Será que realmente é a nossa vontade? O autor fala assim, ó, que a emoção nos leva a uma atitude que nos leva a uma ação. Por exemplo, se eu estou com raiva, né? Eu vou ter atitudes enraivecidas. E isso vai gerar ações dentro do meu lar que espelham exatamente a raiva, né? Foi incrível, isso foi falando, ai meu Deus, fala mesmo, né? Socorro. Fala no microfone, João. Esse aqui, Senhor. Exatamente. Como isso muda o ambiente. Quando a gente está fazendo isso, a atitude que a gente toma por causa dessa emoção que está tomando conta da nossa vida, né? E o que acontece em volta, afeta as ações. Todo o ambiente, né? Exatamente. Então, se eu quero a primavera, eu preciso controlar as minhas emoções. Um dos frutos do Espírito é domínio próprio, né? Então, se eu estiver ali com o Espírito Santo, vamos lá, Espírito Santo, me ajuda, né? Domínio próprio, eu começar a dominar as minhas emoções. Eu achava antes, há muito tempo atrás, que as emoções, elas existiam e pronto, acabou. Eu sentia aquilo e eu tinha que ser intensa naquilo. Eu sempre fui meio intensa, assim, nas minhas emoções, assim. Sim. E eu achava que eu tinha que sentir aquilo e eu era aquilo e pronto, acabou. Não, não é assim. A gente pode dominar a nossa emoção, nosso pensamento, nosso sentimento. A gente é quem domina, né? Passa um tempo para a gente aprender isso, né? Primeiro a gente apanha muito, né? Sim. Sofre muito para depois entender. E realmente, às vezes a gente quer descontar no temperamento, às vezes fala, mas meu temperamento é esse. E a gente tem que entender que o nosso temperamento pode ser controlado pelo Espírito Santo, se a gente deixar, né? Sim, exatamente. Então, o autor falou muito exatamente disso. Essa emoção. Então, vamos dominar a nossa emoção. Vamos trocar essa emoção raiva, né? Essa emoção, né? Que saco, você sempre faz a mesma coisa. Não. E que realmente vem, né, pastora? Natural. Só que esses dias parando para pensar sobre isso, assim, da gente agir naquele impulso, vem aquela raiva, é que depois passa, eu não sei se já aconteceu isso com você, e você fala, agora tá bem, tá tudo bem. Mas as feridas que ficaram naqueles que estão ali com você, não foi resolvido. Você extrapolou, você expôs tudo que você estava sentindo, você ficou bem. Mas e aqueles que receberam toda aquela, né, aquela raiva, aquela explosão, eles ficaram bem? Então, se a gente quer um lar feliz, a gente tem que pensar isso. Sim. O que eu vou causar extrapolando desse jeito, né, levando assim essa minha emoção dessa maneira? Sim. E não é fácil, né? Não é fácil a gente conseguir dominar isso. E não é fácil a gente pensar que o outro ainda está espelhando aquilo. Sim. Né? Aí a hora que vem deles para a gente, né? No meu caso, os meus filhos ou o meu marido, né? Que a gente está mais ali dentro. Puxa, às vezes eu tenho que pensar, será que não é só um espelho daquilo que eu já fiz, daquilo que eu estava vivendo? Verdade. O jeito que eu estava lavando a louça, o jeito que eu estava gritando, limpando o chão. Sim. É verdade. Não é? A gente não para pensar nisso, né? Nossa, Deus falou muito comigo. Glória a Deus. Deus falou bastante comigo com relação a isso. Então, a nossa emoção precisa ser dominada, precisamos pedir para o Espírito Santo nos ajudar a dominar nossas emoções, para que esse dominó, né, essa bola de neve aconteça. Assim como foi no inverno, né, que foi falado sobre isso, né?
Sim. É exatamente a mesma coisa, ele falou a mesma coisa. A mesma coisa. A atitude venha a ser diferente e para que a ação dentro da casa seja diferente. Aí ele fala então sobre as emoções, as atitudes e as ações da primavera, né? As emoções da primavera são sentimentos vivos e intensos. Alguns deles são entusiasmo, alegria, esperança, felicidade. Você imagina, né, andando assim, até imagina, vou levantar aqui para mostrar aqui. Imagina assim, né, um campo cheio de flores, você já se, deixa eu não tropeçar aqui. Você já se imagina assim, né? Aquela coisa boa. Desculpa a empolgação, João. Então você já se imagina assim, sim, né? Sim. Ai, que delícia, pensa no casamento, isso, ai, que gostoso. Nossa, maravilhoso. Não é gostoso? Sim. É bom demais, né? E lembrando, recapitulando, isso vem depois do inverno, não é? Sim. A gente pode ter passado o inverno que for, pensa, você de mãozinha dada, andando assim no campo florido com seu marido, é possível isso. Amém. É possível esse recomeço, mesmo depois de muitos anos de casados. No livro tem muitos testemunhos, né, Joelma? Sim. Cada testemunho lindo de casamentos de mais de 30 anos, desse jeito. Ai, que gostoso, né? Que delícia, né? Então, é possível. E depois eu fiquei pensando nesses sentimentos, nesses pensamentos. Eu lembrei de quando eu tive o Lucas, né? O Luquinha, como a maioria de vocês já sabem, quando eu engravidei do Lucas, o médico, no da Maria Alice, ele falou que eu não poderia engravidar de novo. E se eu engravidasse de novo, que eu teria problemas, enfim. E glórias a Deus, eu tive o Lucas, foi o parto mais tranquilo que eu tive. Dos 3 partos e de um outro que eu perdi, foi o mais tranquilo de todos, né? Eu dormi, acordei, o neném já estava ali. Eu tive que tomar anestesia geral. E a hora que eu acordei já estava costurado, já estava tudo ótimo, lindo, maravilhoso. O bebê já estava ali forte, o Luquinha nasceu gordão com 4,250, né? Fofo, gostoso, enfim. E quando eu estava voltando para casa, eu fiquei observando, foi em outra cidade, né? Explicando, né? Eu tive ele em Passos e eu morava em Jacuí, então tinha que pegar uma estrada, mais ou menos 1 hora de estrada. Sim. E nessa época do ano, junho, julho, tem muita queimada, natural ou acidental, né? Alguma bituca de cigarro que jogam, alguma coisa assim. Mas é muito comum queimada, que lá em Minas é muito seco. E tem muita queimada perto da estrada, assim, nos morros, enfim. E eu estava passando por um lugar que estava muito queimado. A terra estava pretinha, a terra, assim, preta, puro carvão. E as árvores também, tudo puro carvão, sem as copas, né? Aquela coisa bonita de ver, estava tudo preto. E se você observasse bem no chão, tinha brotinhos nascendo. E aquilo Deus falou tão profundo no meu coração aquele dia, né? Mesmo no meio daquele caos todo, no meio das cinzas, havia vida ali, havia esperança, né? E eu lembrava sempre daquela música: a esperança para o ferido, como árvore cortado, marcado pela dor. E aquilo Deus foi falando comigo, foi falando no meu coração. E eu vendo aquele brotinho no meio daquela coisa preta toda. Eu falei, meu Deus do céu. Então, eu queria muito, assim, Deus falou muito isso comigo, de passar isso, né, com relação a isso. Por mais intenso que tenha sido o inverno, ou que esteja sendo o inverno no seu casamento, né, que há esperança para você. Há esperança para um casamento, para que ele venha a ser essa coisa de passear no campo de mão dada. Existe essa esperança. É possível um novo recomeço. É possível um novo recomeço. A alegria, né, da primavera. Glória a Deus. Aleluia. Então, as atitudes para isso, né? Primeiro a emoção, né? Deixar esse entusiasmo, alegria, esperança, felicidade tomar conta do nosso coração, da nossa mente. E completando também Filipenses 4:8, que nós lemos, né? É uma continuação, deixar essas coisas tomarem conta da nossa mente. E as atitudes precisam ser positivas, de gratidão, de amor e confiança.
As atitudes positivas seriam com relação ao outro e com relação à vida em geral, né? E isso gera também, no meio de tudo isso, questão da gratidão. Porque a gente está ali, positivo, né? Vamos lá, vai dar certo, vamos em frente, vai ser bom, vamos ter esperança. E é isso que a primavera vai florescendo ali. Isso aí traz boa expectativa para o futuro. Percebem-se as mudanças como oportunidade para novos começos, aproveitando ao máximo cada uma das oportunidades. Esse otimismo é assim, vamos ver aqui. Segura para mim, Jô, por favor. Vamos lá, vamos dar um exemplo aqui desse otimismo. Mostra para as meninas, Joelma, para o pessoal. Esse copo, está todo mundo vendo o copo? Está todo mundo vendo tanto de água? Será que esse copo está meio vazio ou está meio cheio? Alguém tem alguma opinião? O que você acha, Jô? Esse copo está meio vazio ou está meio cheio? Meio cheio, será? Meio cheio? É. Maravilhoso, isso é uma visão otimista, né? Quem está com a visão pessimista, está vendo esse copo meio vazio. Está só pela metade, está meio vazio esse copo, não está cheio, né? Sim. Então, quem tem essa visão, muito obrigada. Quem tem a visão otimista vê exatamente isso, um copo meio cheio. Então, essa que é a questão da gente aproveitar as oportunidades. Às vezes a gente está vendo uma situação ali, ter a criatividade, né? E pedir a Deus, puxa, eu quero ver esse copo meio cheio. Eu quero ver essa oportunidade, uma oportunidade para a minha família crescer, para o meu casamento ficar bem, para o meu casamento ser feliz. Não é, Joelma? É. Como a gente precisa, né, no casamento, ser essa pessoa otimista, né, pastora? Sim. Que sempre vê uma saída, uma oportunidade de mudança, que sempre vê que algo de bom vai acontecer, né? Como o negativismo, ele atrapalha a relação a dois, né, o relacionamento. Sim. Atrapalha muito. E eu gostei da experiência do Legal, copo. né? Legal. O autor fala exatamente sobre isso, sobre a gente, como que a gente enxerga, né, as coisas na vida. E mesmo que no meio das dificuldades, ontem eu achei tão bonitinho, teve uma mocinha que foi no programa da Eliana. E ela falava assim, mesmo a gente não tendo dinheiro, a gente comemora, a gente é feliz por estar ali naquele momento. E eu falei, é justamente isso. Ainda que não tenha todas as condições financeiras, não tenha tudo aquilo que quer, né? Ou até mesmo agora com essa questão da pandemia, não dá para fazer uma viagem, né? Não dá para dar aquele passeio gostoso. Mas dentro da sua casa, do seu aconchego, a gente consegue, não é? Ter essa visão otimista. Uma pessoa que descobriu o contentamento, né, pastora? Aquilo que a palavra mesmo de Deus fala, né? Eu sei estar contente em todas as situações, né? O contentamento. Às vezes o que falta muito em nós, mulheres, né? E, como a gente está falando com mulheres, e eu vejo isso nas mulheres, às vezes nós não temos contentamento com a nossa família. De não estar contente com aquilo que a gente vê. Porque às vezes a gente começa a olhar para, né, igual diz o ditado, a grama do vizinho, daí a gente para de cultivar a nossa, né? A gente começa a olhar a casa da vizinha, a roupa, o marido, o carro, o filho, quando na verdade você já tem tudo ali que você precisa, né? Então, muitas vezes o que falta em nós é isso, contentamento. Várias vezes eu já me peguei nessa palavra, né, de eu sei estar contente. Várias vezes eu me vi não sabendo estar contente. Não tendo contentamento com aquilo que no momento era para mim, com aquilo que no momento era o que Deus me deu. Né? A atitude de contentamento. Sim, atitude, e a gente né? tem que atitude. ser sincero nessa atitude de estar, né, com contentamento, com aquilo que eu tenho no momento. Sim. E eu percebi que quando a gente tem essa atitude, daí as coisas começam a mudar. Né? Aquilo do que você falou agora, da gratidão. A partir do momento que você é grato por aquilo que você tem, você alcança muito mais do que você pensou, sonhou, imaginou. Né? É verdade, é verdade. E esse otimismo leva justamente a isso, né? A gratidão, ao amor, né? São todas atitudes, né? Amor, confiança. E outra questão também que o autor fala muito é sobre confiar, que acaba sendo também
essa atitude, né, da confiança. Às vezes o casamento passou por um momento difícil no inverno, em que a confiança é difícil ser restabelecida, mas é necessário dar um voto de confiança. O autor fala sobre isso. Dê um voto de confiança e entrega. Simplesmente entrega para Deus. É verdade. Não é fácil. Não. Não é uma atitude fácil, né? Mas é necessário dar esse passo a mais. Falar, não, eu quero, eu vou. Né? Eu vou confiar, mas não pela pessoa. Confie em Deus. Confie em Deus, né? Porque aí fica naquela desconfiança, aquela coisa, ai, vai fazer tal coisa. Ou senão, ai, já faz daquele jeito. Aí já acaba estragando tudo de novo. Tudo de novo. Não é? Já acaba querendo entrar no inverno de novo. Daqui a pouco a gente vai falar um pouco mais sobre isso. Então, a atitude do amor, da confiança são necessárias também, para que isso consiga fluir, né? Para que consiga, assim como um rio flui, para que esse amor, essa primavera, possa fluir no casamento também. Amém. Glória a Deus. Agora vamos falar das ações. As ações da primavera. Novas atividades. O autor fala que na primavera lá nos Estados Unidos é muito comum, a hora que chega a primavera, ter aquela limpeza na casa, né? Por conta de ser inverno, neve, né? Fica tudo fechadinho, tudo encarangado, né? Aí é um momento de limpeza, de novas atividades, dessas novas atitudes, né? Então ele fala que é momento de cortar a grama, de plantar um novo jardim, né? É essa euforia do final do inverno. E como isso é especial na cultura lá deles, né, americana, né? Porque é realmente um novo recomeço, né? Porque as plantas que eles plantam lá, as flores, perdem tudo na neve, né? Então é momento de novo, mais uma vez. Já pensou, né? Às vezes eu fico pensando, às vezes eu fico triste que eu não dou conta das minhas plantinhas lá em casa. Porque aqui o clima é muito diferente, né? Sim. Lá eu já tinha um certo costume, minhas menininhas morreram tudo, quase. Meu Deus. Quase acho que eu perdi quase todas elas. Oh. Todas as que eu tinha lá, que eu trouxe, eu perdi quase tudo. Uhum. Sobrou uma, né, filha? É isso que você está falando? Sobrou uma. Sobrou uma das meninas, e que eu ganhei aqui. Eu levei para lá, cultivei lá, deu certo. Voltei para cá, ela está ficando também. Mas as minhas plantinhas morreram todas. E eu fiquei pensando, falei, gente, se eu fiquei tão triste que meus vasinhos morreram, Sim. pensa eles que têm aqueles jardins todos, aquela coisa toda, perde tudo na neve, né? Então é tempo de recomeçar. Isso, Emily. Verdade. Isso mesmo, olha o que a Emily falou, eles não desistem, né? Muito bom. Isso é importante, não desistir. Gostei muito, acrescentou muito para nós. Acrescentou Não mesmo. desistir, não Sim. desistir. Né? Essa é uma atitude, né? Não desistir, para que essa ação toda possa acontecer. Sim. Estimular entusiasmo e alegria no relacionamento, expressando amor. Então, é aquela coisa que você faz pelo outro, você não faz pensando só em você. É lógico que, consequentemente, acontece coisas boas para a gente, Sim. né? Mas a gente faz pensando no outro, a gente, como por exemplo o jardim, não é só para a gente se sentir lindo, maravilhoso, mas é para todo mundo estar num ambiente agradável, num ambiente feliz, para que todo mundo possa estar compartilhando daquela coisa boa. Não pode ser um amor egoísta, né? Ele fala exatamente sobre isso, que é para o próximo. O nutrir, o alimentar e o plantar para colher, né? Nutrir de coisas boas, né? Nutrir a casa, alimentar a casa de coisas que, né? Não é fácil, né, Joelma? Não é simples, não é fácil, mas que nem a Emily falou, não pode desistir. Tem que persistir, continuar e fazer. Porque tudo que... É a lei da semeadura, né? Tudo que a gente planta, a gente colhe. Sim. Né? Então, esse é um momento. A primavera, o autor fala exatamente isso, que a primavera no casamento é o momento de plantar essas coisas boas, né? Porque lá na frente, de repente, vai chegar um outono, inverno, um outro momento, você tem coisas plantadas ali, emoções, né? O tanque emocional, como a gente falou muito nas 5 linguagens do amor, né? Verdade. O tanque emocional está abastecido, então vai dar conta ali das outras extrações. E lembrando que sempre é possível recomeçar, retornar à primavera. Glória a Deus. Eu quero ler aqui um testemunho do livro mesmo, que eu achei muito, muito legal, muito bacana.
esse testemunho tem muitos, né? Mas foi o que mais tocou o meu coração. Vou ler para vocês. Aí o autor está falando sobre um casal, Jake e Kendra. Nos primeiros 2 anos e meio de casamento, Jake e Kendra já experimentaram uma estação de inverno. No entanto, quando os conheci, eles definitivamente estavam experimentando a primavera. Como vocês conseguiram superar a transição? Perguntei. Abri mão do meu trabalho de meio expediente, respondeu Jake. Percebemos que simplesmente não tínhamos tempo para nos dedicar ao nosso casamento. O dinheiro era razoável, mas não compensava. Mudamos-nos para outra cidade, a apenas 50 quilômetros de distância. E isso nos proporcionou um novo começo. Reacendemos o nosso relacionamento individual com Deus. E isso fez grande diferença. Kendra acrescentou: quando trouxemos Deus de volta para a nossa vida, começamos a ver as coisas positivas sobre um e o outro e nos concentramos nela. Começamos a orar e a nos divertir juntos. Isso fez uma enorme diferença para nós. Na verdade, estamos desfrutando novamente do prazer de estarmos casados. Sabemos que Deus tem coisas boas para nós no futuro. Lindo, né, Muito Joelma? lindo. Lindo esse testemunho. Muito bonito. E o que mais me tocou nesse testemunho é que eles tiveram que abrir mão de algo que era questão financeira, né? E abrindo mão disso, eles tiveram mais tempo um para o outro. Sim. Mesmo sem tanto dinheiro, eles tiveram mais tempo. E eles perceberam que eles precisavam orar juntos, precisavam estar juntos, conectados com Deus. E com certeza foram mais felizes do que quando estavam ganhando mais, né? Exatamente. E às vezes a gente pensa assim que é o dinheiro que vai suprir essa falta no relacionamento, né? Quando na verdade é vocês estarem juntos, a presença, o amor, né? Sim. Ser verdadeiro ali, essa união. E a gente vê tantos relatos, eu acredito que até você passou por isso, eu passei por isso. Às vezes você não tem muito, você não tem nada, mas vocês estão felizes, não pelo fato de terem alguma coisa, mas pelo fato de serem quem vocês são ali, um pelo outro. E realmente, não tem dinheiro que pague, né, pastora? Não. Um casamento saudável, um casamento com união, um casamento com amor, com respeito, com carinho. Eu acho que não há dinheiro que pague isso. Não tem. É verdade. E às vezes a gente precisa fazer isso mesmo, né? Abrir mão de algumas coisas para salvar o nosso casamento, né? Salvar o relacionamento. E aí a gente lembra aquilo que nós já estamos falando há semanas. Qual é a minha prioridade? Né? Qual é a minha prioridade? Exatamente. É exatamente isso, essa questão, né? Qual é a prioridade? E o que muito me chamou a atenção nisso foi exatamente isso. Eles viram qual que era a prioridade, que era estar juntos em Deus, em Cristo. Sim, que né? bonito. E eu achei interessante eles colocando ali, né? De que eles tiveram mais tempo para orar juntos. Para estar juntos na presença de Deus e como isso transformou, né? Que a transformação foi exatamente essa, eles estarem mais juntos e na presença de Deus, né? Eu acredito que foi o essencial, né, na vida deles e o que fortaleceu esse relacionamento, né? Como é importante Deus no centro, né, pastora? Uau, é importante demais. Sim. Antes que você continue aí, glória a Deus, a irmã Sandra Donizete, glória a Deus, estou amando meninas, palavras sábias, glória a Deus. Tinha outro comentário aqui, deixa eu ver se eu encontro. A Aline comentou que está amando, está querendo ser uma mulher sábia, e glória a Deus, o nosso desejo é que assim como a palavra tem transformado a nossa vida, transforme também a sua vida, né, pastor? Em nome de Jesus. É para isso que nós estamos aqui, né? Esse tempo para as mulheres é realmente para isso, para que sejamos mulheres transformadas pela palavra de Deus, né? Sim. E é possível. É necessário e possível, né? É necessário a gente deixar o Espírito Santo transformar a nossa vida. Eu posso falar para a glória de Deus, com vergonha para mim.
Deus me mudou demais, Glória a Deus. demais, né? Eu não era nada disso, nada disso. Eu posso dizer com muita glória de Deus, com muito orgulho de Jesus, né? Parabéns para Jesus, porque não que eu seja linda, maravilhosa, eu sou, mas não sou perfeita, né? Eu não sou perfeita, mas como Deus transformou a minha vida. Quem quiser um dia perguntar para Samuel, só Jesus na vida de Samuel para ter aguentado, né, negão? Só Jesus na vida dele, porque como ele transforma, o Espírito Santo, ele faz transformações na nossa vida. E assim como foi com esse casal, assim como foi comigo, com você, né, Joelma? Tenho certeza que as irmãs já passaram também por transformações, tem testemunhos do que Deus já fez na vida de vocês. Deus pode fazer com você também. Se você tem algum... Nós também ainda temos, eu vou falar, foi como eu falei, eu não sou perfeita, né? A gente tem questões que Deus pode transformar, a gente precisa acreditar e confiar, né? Amém. Agora, para encerrar, o autor fala sobre o lado negativo da primavera. Oh, meu eu Deus. Olhei e falei, não acredito que tem lado negativo. Como assim? Como assim? Exatamente, como assim? Com a primavera, né, no caso lá nos Estados Unidos, ele está comparando muito com o clima lá, né? Ele dá a oportunidade de crescimento de muitas coisas. Só que no meio dessas muitas coisas não vem só coisa boa, vem a erva daninha também, né? E a gente precisa estar atento para que a gente não venha deixar que as ervas daninhas venham crescer. Eu com as minhas plantinhas, é assim, eu fico morrendo de medo de arrancar o que não tem que arrancar, né? Várias vezes lá, eu não tenho muita experiência, né? Quem tem mais experiência é outra coisa, né? Mas eu tenho medo de arrancar às vezes. E o autor fala que ele foi fazer isso no jardim dele. Ele foi arrancar as ervas daninhas do jardim dele. Só que ele não tinha noção de que eram tão daninhas, que eram tão venenosas as ervas que ele estava arrancando. E ele falou que à noite ele teve uma crise de alergia muito forte, né? Muita coceira, né? E que aquilo prejudicou, que foi terrível a noite dele, enfim. E trazendo isso para o casamento, o que acontece? Às vezes a gente deixa crescer coisas que a gente não deveria deixar crescer. E são coisas que trazem coceiras e alergias para o nosso casamento, que foi o que ele falou. E que se a gente não prestar atenção e não arrancar a tempo, né, e não cortar isso da raiz a tempo, isso pode trazer um outro inverno para o nosso casamento, outros momentos ruins e difíceis, estragar de vez com a nossa primavera, né? Estragar de vez com aquele passeio no campo, delicioso, acaba tudo de uma vez. Meu Deus. Né? Então, a gente precisa ter cuidado, porque elas vêm, as crises vêm, né? As ervas daninhas vêm. É lógico que vai ter coisinha, momento de uma irritação, né? Às vezes eu faço uma coisa que o Samuel não gosta muito, ou ele faz para mim, só que a gente não pode deixar isso crescer, arrancar da raiz, falar, opa, sai, em nome de Jesus, não quero saber desse trem não, né? Para a gente ter muita atenção e muito cuidado com isso, né? Cuidar mesmo como um jardim, né, pastora? Exatamente. Cuidar para, né, essas ervas daninhas não aparecerem, nem não crescer ali. E aquilo que a Bíblia fala, não deixar o sol se pôr, né, sobre a nossa ira. Muito bom. Às vezes o que acontece com o casal é que eles precisam resolver uma situação, mas eles vão deixando, né? Deixa para outro dia. Hoje eu durmo sem conversar com você. Vou dormir com as crianças. Vou dormir com as crianças, sim. Então tem que aprender a resolver, né? Antes de dormir, sentem e conversem, né? Educadamente, converse, expõe as emoções, aquilo que a gente já tem falado sempre. Fala do seu sentimento, né? Mas não deixe que isso cresça como essa erva daninha, né? Às vezes a gente quer, deixa lá, vai se resolver. Sozinho não se resolve. Não. Né? Não se resolve. E essa foi uma atitude que o Claudemir e eu adotamos no nosso casamento. De resolver, porque já aconteceu isso com a gente, não resolver, um virar a cara para o outro, então não vou conversar, eu também não converso. E isso só foi pior para o nosso relacionamento. Mas quando a gente aprendeu a resolver, a conversar e a não dormir sem que aquele assunto tivesse resolvido, como melhorou a nossa vida, né? Como melhorou. E aquilo que eu já falei para você a semana passada, a gente conversando, hoje nós estamos vivendo uma fase da primavera em nosso casamento. Glória a Deus. E é tão maravilhoso, né?
Mas para nós chegarmos nessa fase, nós passamos por um inverno rigoroso. Foi um inverno muito rigoroso mesmo na nossa vida, muito difícil. E hoje, aquilo que você falou aí da confiança, nós vemos muito isso em nós hoje. Nossa confiança fortaleceu. O fazer pelo outro, hoje a gente faz pelo outro. Ai, que gostoso. E é tão gostoso, pastora, quando o casal está em sintonia na mesma estação, porque eu faço por ele, mas ele também faz por mim. Então, assim, eu faço bem a ele, mas ele faz bem a mim. E nós estamos nessa fase do planejamento, né? Dos planos, dos sonhos. Mas os nossos sonhos e planejamentos não são individuais. Nos nossos sonhos, nossos planejamentos, é a nossa família. Somos nós dois, e agora com a Sofia, nós três. Então, assim, é muito maravilhoso ver isso no nosso casamento. Glória a Aquele Deus. momento que você sabe, assim, que você está fazendo pelo outro, mas ele faz por você e vocês estão felizes. Não uma felicidade egoísta, que só eu tenho que ser. E é tão maravilhoso essa sensação, eu não sei explicar. Ver o outro feliz porque você fez algo, eu acho que é 1000 vezes melhor do que o outro fazer algo que te deixe feliz. Sim. Você vê ali no outro, né, que ele está bem por algo que você fez por ele. Eu acho que essa é uma alegria, assim, dupla, né, uma alegria maravilhosa, incomparável. E você falando aí dessa estação primavera, eu, em pensamento aqui, já comecei a agradecer a Deus por essa estação na nossa vida. E relembrando, né, tudo que a gente passou, eu pude, enquanto você ia ministrando aí, fui, oh Deus, obrigada. É isso mesmo, Senhor. Eu estou correndo nesse jardim igual você. Correu aqui. Aleluia, glória a Deus. E é maravilhoso isso, glória a Deus. Então, assim como a pastora falou, há restauração para o casamento, né, pastora? Sim. Há um novo começo, você pode recomeçar. Eu fiz isso no meu casamento. Nós tivemos que recomeçar, nós tivemos que ter um casamento restaurado. E eu vou dizer uma coisa, quando Deus, né, quando a gente permite que o Espírito Santo, que o Senhor restaure o nosso casamento, ele se torna, assim, maravilhoso. É sem explicação. A restauração que Deus pode fazer, ela é genuína, ela é verdadeira. Glória a Eu Deus. creio em casamentos restaurados. Sim, nós cremos, né? Amém. Em nome de Jesus, nós cremos, Amém. aleluia. Glória a Deus. E é exatamente, são as ações o que acontece, né? O cultivar para plantar, o planejar, o comunicar e o procurar ajuda se necessário, né? Essas são as ações naturais da primavera. E como você falou, né? O planejar, eu falei, nossa, esqueci de falar sobre o planejar, né? Como é importante isso, a gente sentar para planejar, né? Às vezes a gente não pensa nisso, né? Não pensa que a gente precisa projetar um futuro, né? Muitas vezes a gente, a correria, o dia a dia, a pandemia, os filhos, a comida tem que estar pronta em tal horário, tem que fazer, né? Não para, né? Então é necessário, que lindo isso, glória a Deus. Fico muito amém. feliz de saber que seu Obrigada, casamento está minha nesse querida. momento, né? Estamos. Isso é muito bom que o Senhor Glória a Deus. conserve em nome de Jesus. Amém. Eu recebo em nome E ainda de que Jesus. venha algum Recebo. momento que seja quebrado, repreendida no lado, sai para lá em nome de Jesus Amém. Em nome e que de continue, Jesus. né? Amém. Que continue, recomece, né? Amém. Ali. Amém. E é assim com todos nós, né? Recomeços, novamente. E acredito eu que vamos dar uma lição de casa. Você preparou uma lição de casa? Eu deixei para você preparar. É? Preparou Vamos uma lá. para nós? Ah, olha só, eu vou dar uma sugestão. Quero cumprir essa lição de casa aí. Eu vou dar uma sugestão. Assim como foi relembrar essa questão, né, que nós tivemos que relembrar no inverno, agora vamos colocar realmente em prática, né? Verdade. Isso tudo que foi relembrado, aquela coisa gostosa, né? Se de repente você fazia aquilo, um bolo que ele gostava Sim. muito, faz aquele Legal. bolo essa semana, passeia, né, dentro Legal. da sua casa, nesse campo maravilhoso, né? Amém. Fique mais de mão dada, senta para assistir um filme, né? Relembrando assim com a linguagem do amor. Aliás, tem uma surpresa, né, Joelma, para o final, Temos uma surpresa maravilhosa. que vão ser estratégias, né? Sim. O livro fala muito sobre O livro fala muito sobre estratégias, né? E Isso. algumas delas também na primavera, enfim. Nós temos surpresa para vocês, então não percam os próximos, Não né? percam nem uma segunda, porque tem surpresa aí, surpresa boa. Muitas surpresas. Inclusive, uma delas, né, que a gente já está preparando, já está pensando aqui com carinho, já comece nisso, para você já se engajar ali Sim. nessas estratégias.
vão começando a fazer essas Isso. lições de casa, né? Então, começa com isso. Fazer aquilo lá que ele gosta, né? Nós como mulheres, né? Se você é marido e está vendo também, né? Tome Faz atitude, o que ela a iniciativa, gosta. né? Exatamente. Né? De repente ela está precisando de um sapato novo, compra um sapato novo para ela, né? Samuel, não é para você. Eu estou muito feliz com os meus sapatos, tá? Não sei, de repente paga um dia para ela ir num cabeleireiro, não é mesmo? Sim. Se você é homem e está assistindo. Mas se você é mulher e está assistindo, vê se ele não está precisando de um tênis, de uma camisa, se você tem possibilidade. Enfim, você sabe aquilo que você pode agradá-lo, né? E junto com esse presente, né? Ou com aquilo que você for fazer para ele, fale palavras de gratidão, de carinho, de entusiasmo. Traz isso, ó. É uma das ações, né? Estimular o entusiasmo e a alegria no relacionamento, né? Faz alguma coisa que traz esse entusiasmo. Não é fácil, não. Eu estou aqui matutando e falei, meu Deus, o que eu vou fazer para isso? Sim. Mas pense em alguma coisa que pode estimular o entusiasmo e a alegria no relacionamento. Sim. Esse é o nosso dever, então, dessa semana. Fazer muito bom. algo que estimule o entusiasmo. Às vezes, né? Isso. Estamos falando para mulheres casadas uma lingerie nova, de repente. Uma lingerie não é? nova é tudo de maravilhoso. Não é? Você Sim. que é mulher casada, por favor, né? Sim. Você que é mulher casada, né? Então, faça alguma coisa para estimular esse momento de alegria, de legal. momento de prazer Sim. no casal, no relacionamento. Sim.